Etiqueta médica, a habilidade invisível que define o sucesso de um médico. Olá, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa é a nossa primeira aula do lançamento do curso. Me responda, por que dois médicos com a mesma formação, a mesma especialidade, o mesmo nível de inteligência e muitas vezes até a mesma competência técnica podem construir carreiras completamente diferentes? Essa é uma pergunta interessante. Talvez você já tenha observado isso. Um médico possui excelente formação, conhece profundamente sua área, participa de congressos, estuda continuamente, mas encontra dificuldade para crescer profissionalmente. Já o outro médico, com conhecimento semelhante, desenvolve uma reputação sólida, conquista a confiança dos pacientes, recebe mais indicações, é lembrado pelos colegas e frequentemente ocupa posições de destaque. Agora me diga o que explica essa diferença. Durante muitos anos eu também me fiz essa mesma pergunta. E a resposta não estava nos livros de anatomia, nem de fisiologia, farmacologia ou técnica cirúrgica. Ela estava em algo muito mais discreto, muito mais sutil. Algo que raramente é ensinado nas universidades. Eu diria para vocês que raríssimas, pouquíssimas ou quase nenhuma universidade ensina isso. Algo que influencia silenciosamente praticamente todos os momentos da carreira médica. Eu me refiro à etiqueta médica. E quando eu falo em etiqueta médica, eu não estou falando apenas sobre simplesmente boas maneiras, não. Eu estou falando sobre comportamento profissional. Eu estou falando sobre comunicação. Eu estou falando sobre liderança, sobre presença, sobre respeito. Como respeito é importante, respeito por todos. Sobre confiança, inspirar respeito e confiança dos seus semelhantes. Sobre a capacidade de transformar conhecimento técnico em uma experiência humana de excelência. Isso é muito importante. Porque a verdade é que os pacientes não avaliam apenas o que nós sabemos. Eles avaliam como que nós os fazemos sentir. E essa percepção começa muito antes da consulta terminar. Acreditem nisso. Os pacientes observam mais do que nós imaginamos. Ela começa quando o paciente entra pela porta. Ela começa quando o médico cumprimenta alguém. Ela começa quando um familiar, por exemplo, faz uma pergunta difícil. Como se portar diante disso? Ela começa quando um colega observa a nossa postura numa reunião clínica, por exemplo. Ela começa quando entramos em um centro cirúrgico. A etiqueta médica começa nos primeiros segundos. Os primeiros segundos são fundamentais. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Agora, eu quero mostrar algo que talvez ninguém tenha lhe ensinado durante toda a sua formação. Eu quero mostrar por que tantos profissionais extremamente competentes permanecem simplesmente invisíveis e por que outros conseguem construir carreiras extraordinárias. No final dessa aula, talvez você descubra que algumas das maiores oportunidades da sua carreira nunca dependeram exclusivamente do seu conhecimento técnico. Parece engraçado isso, né? Talvez essas oportunidades dependessem de algo que ninguém lhe ensinou. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Agora, eu gostaria que você fizesse um pequeno exercício mental. Pense na sua trajetória até aqui. Quantos anos você se dedicou à sua formação? 6 anos de graduação, anos de residência, muitas vezes 5 ou 6 anos, cursos, congressos, mais de 1, 2, 3 congressos, plantões, noites sem dormir, sacrifícios pessoais, se você tem filhos, se não tem, momentos em que você abriu mão da família para trabalhar na saúde. E agora, com sinceridade, durante toda essa jornada, quantas horas foram dedicadas ao aprendizado da comunicação médica? Quantas horas alguém ensinou como receber paciente? Como lidar com um familiar ansioso?
Como transmitir segurança durante uma consulta difícil? Como conduzir uma situação de conflito sem perder a elegância? Como liderar uma equipe dentro de um centro cirúrgico? Como construir uma reputação profissional sólida? Na maioria das vezes, a resposta é simples: pouquíssimas ou nenhuma. E isso acontece porque a medicina moderna continua focada principalmente na competência técnica. Naturalmente, a competência técnica, claro, é indispensável, ninguém discute isso, mas existe uma realidade que muitas vezes é ignorada. O paciente não tem condições de avaliar toda a sua competência técnica. Ele não sabe julgar a complexidade de um diagnóstico. Ele não consegue avaliar a precisão de uma conduta terapêutica. Ele não conhece a profundidade do seu conhecimento científico. Então, como ele decide confiar em você? Através dos sinais que você transmite, através da sua postura, da sua comunicação, da sua atenção, do seu comportamento, da forma como você olha, da forma como você escuta, da forma como você responde. E esses sinais são interpretados pelo paciente muito antes dele compreender qualquer explicação técnica ou qualquer diagnóstico. Eu gosto de dizer que a confiança não nasce da informação, ela nasce da percepção. E é essa percepção que é construída nos pequenos detalhes. Eu vou contar uma história. Um paciente procurou 3 especialistas, todos tinham excelente formação. Todos apresentaram propostas semelhantes, todos eram tecnicamente capazes de resolver o problema. Quando perguntaram por que ela escolheu um deles, a resposta foi surpreendentemente simples. Ela disse: porque foi o único que me ouviu. Não foi o mais famoso, não foi o mais caro, mas foi o que apresentou a explicação mais sofisticada. Foi o único que a fez sentir verdadeiramente ouvida. Perceba a profundidade disso. Durante anos acreditamos que as pessoas escolhem profissionais exclusivamente pela técnica, mas a realidade é muito mais humana. As pessoas escolhem aqueles em quem conseguem confiar. E confiança é construída através da experiência. Por isso, muitas vezes vemos médicos brilhantes enfrentando dificuldades que não conseguem explicar. Consultórios vazios, baixa fidelização, poucas indicações, dificuldades de relacionamento dentro da equipe, conflitos recorrentes, sensação de não receber o reconhecimento no mercado. E, frequentemente, a causa não está na falta de conhecimento, está na ausência de habilidade comportamental que nunca foram ensinados. Isso não é uma crítica às universidades, tá? A missão da universidade é ensinar ciência, mas existe uma diferença importante entre aprender medicina e aprender a ser médico. Aprender medicina é estudar doenças. Aprender a ser médico é compreender pessoas. É exatamente essa intersecção que nasce a verdadeira excelência profissional. Existe uma frase que eu gosto muito: a competência abre portas, mas é o comportamento que determina quanto tempo essas portas permanecem abertas. Pense nos profissionais que você mais admira, talvez professores, talvez chefes de serviço, talvez colegas. Observe que normalmente eles possuem algo em comum. Não são apenas tecnicamente bons. Eles possuem presença, possuem elegância, possuem postura, possuem capacidade de liderar, possuem capacidade de inspirar confiança, capacidade de gerar respeito sem precisar exigir respeito. E isso não acontece por acaso, isso é aprendido, isso é desenvolvido, isso pode ser treinado. E quanto mais cedo um médico compreende isso, mais rapidamente sua carreira evolui. Agora eu quero falar algo extremamente importante: o custo invisível da falta de etiqueta médica. Porque muitas vezes o problema não aparece claramente, ele se manifesta silenciosamente. É um paciente que não retorna, um colega que deixa de indicar, uma oportunidade que nunca chega, um convite que vai para outra pessoa, uma vaga que é oferecida para outro profissional. Você raramente recebe uma explicação. Ninguém liga para dizer: doutor, decidimos não trabalhar com você porque a sua comunicação não transmitiu confiança. Ninguém fala disso. Mas essas decisões ocorrem todos os dias, silenciosamente, em hospitais, em clínicas, em consultórios, em congressos, em entrevistas, em processos seletivos e em reuniões clínicas. E muitas vezes são tomadas em poucos minutos, porque seres humanos formam impressões rapidamente, gostemos ou não. Essa é uma realidade da natureza humana.
Os primeiros segundos importam, os primeiros minutos importam, a primeira consulta importa, a primeira reunião importa, a primeira impressão importa muito. E a boa notícia é que tudo isso pode ser aprimorado. Você não precisa mudar quem você é, você não precisa se tornar artificial, você não precisa decorar frases prontas. A verdadeira etiqueta médica não é teatro. Ela é a versão mais refinada da sua melhor identidade profissional. Ela é a capacidade de demonstrar respeito, demonstrar atenção, demonstrar preparo, demonstrar liderança, demonstrar humanidade. E isso transforma completamente a forma como você é percebido. Nos próximos minutos eu quero mostrar como essa habilidade influencia não apenas o consultório, mas absolutamente todas as áreas da carreira médica. Agora vamos ampliar a nossa visão, porque quando ouvimos a expressão etiqueta médica, muitas pessoas imaginam apenas regras de comportamento dentro do consultório. Mas na realidade é muito maior. Etiqueta médica influencia todas as dimensões da carreira. Talvez você nunca tenha parado para analisar isso de forma bem estruturada. Isso é uma coisa relativamente nova, essa abordagem. Por isso eu quero apresentar aquilo que eu considero os 7 grandes pilares da excelência profissional médica. 7 áreas nas quais a etiqueta médica produz impacto direto e mensurável. A primeira delas é a construção da primeira impressão. Muitos médicos acreditam que serão julgados apenas pelo que sabem. Mas antes de que qualquer paciente tenha a oportunidade de avaliar o seu conhecimento, ele já começou a avaliar você. A sua aparência. Sua postura. A importância da sua postura. A sua expressão facial. Os pacientes avaliam seu tom de voz. A forma como você se comunica. A sua pontualidade. A sua organização. A sua atenção, especialmente. Tudo comunica. Simplesmente. Mesmo quando você não diz absolutamente nada, existe um conceito amplamente estudado na psicologia que se chama efeito halo. Em poucos segundos, nosso cérebro cria uma impressão geral sobre alguém. E essa impressão influencia tudo o que acontece depois. Você imagina numa consulta médica. Quando o paciente percebe organização, serenidade, segurança e profissionalismo, ele tende a confiar mais. Quando percebe desorganização, distração, a pressa, a confiança diminui. Mesmo que o médico seja extremamente competente, isso ocorre. Por isso, os primeiros minutos de consulta são tão importantes. Não porque sejam mais importantes que o restante, tá? Não. Mas porque eles criam um contexto emocional. Esse contexto ocorre através desse contexto, tudo será interpretado. Agora pense em quantas vezes você entrou numa consulta preocupado com horários, cirurgias, mensagens, problemas pessoais. Todos nós fazemos isso. Isso é do ser humano. Nós somos humanos. Mas o paciente não vê o que está acontecendo dentro da nossa mente. Ele está preocupado em ser bem atendido. Ele vê apenas aquilo que transmitimos. E aquilo que transmitimos se transforma em percepção. Agora a segunda área. A segunda área é a experiência do paciente dentro do consultório. Muitos profissionais concentram todos os esforços no diagnóstico e no tratamento, mas esquecem que o paciente vive em uma jornada completa. Essa jornada começa antes mesmo da consulta. Começa quando ele entra em contato pela primeira vez, agenda, consulta, quando fala com a secretária durante esse agendamento, quando recebe uma mensagem, quando chega até a recepção, como ele é recebido, quando ele espera ser atendido ali, quando entra na sala, quando senta diante do médico
esse é um ponto importantíssimo. Quando recebe as orientações, ele percebe tudo. E ele tem as percepções e as impressões até mesmo quando ele retorna para casa. Muitas vezes a consulta será o assunto do jantar. Cada etapa contribui para a experiência. E aqui existe uma verdade poderosa. Pacientes não recomendam apenas resultados. Os pacientes recomendam experiências. Pense nos profissionais que você próprio recomenda. Imagine, para quem você encaminharia um paciente? Nem sempre são apenas os mais competentes. Frequentemente são aqueles que fazem você se sentir respeitado, valorizado. Profissionais que fazem um paciente se sentir bem cuidado. Na medicina, acontece exatamente a mesma coisa. A terceira área é o ambiente hospitalar. Talvez alguns dos maiores erros de comportamento profissional ocorra justamente dentro dos hospitais, porque ali surgem as pressões, as urgências, as várias situações importantes, como, por exemplo, os conflitos, o cansaço depois de uma cirurgia longa, depois de um plantão longo, depois de uma tarde inteira atendendo. Tudo isso pode gerar sobrecarga emocional. E justamente nessas situações que a verdadeira maturidade profissional se revela. Todos conseguem ser educados quando tudo está bem. Mas a diferença aparece quando as coisas não saem como planejado. Esse é um ponto importante. Como você reage diante de uma complicação? Como você responde a uma crítica? Como está o seu ego preparado para isso? Como você conversa com um colega que pensa diferente de você? Que tipo de debate de maturidade você apresenta? Como você orienta uma equipe sob pressão? Como você trata os profissionais de enfermagem, os funcionários do centro cirúrgico? Como você se dirige aos residentes? Como você conversa com o anestesiologista? Esses momentos moldam verdadeiras reputações. E reputações são construídas muito mais por comportamentos repetidos do que por discursos ocasionais. Uma coisa é você falar, outra coisa é a forma como você age. Uma única cirurgia pode durar algumas horas, mas a lembrança da forma como você tratou as pessoas pode permanecer por décadas. Agora vamos à quarta área, que é o centro cirúrgico. E aqui encontramos um dos ambientes mais fascinantes da medicina, porque o centro cirúrgico é um laboratório permanente de liderança, de transformações. Ali ninguém trabalha sozinho. O sucesso depende da interação entre diversos profissionais. É como se fosse uma orquestra sinfônica. Cirurgiões, anestesiologistas, instrumentadores, fazem parte de um conjunto. Nós citamos também enfermeiros, técnicos de enfermagem, os funcionários da farmácia, os auxiliares, funcionários de limpeza, cada um exercendo um papel que é extremamente importante. Eu diria papéis que são fundamentais. Muitos médicos acreditam que liderança significa autoridade, mas liderança verdadeira mesmo significa influência. Significa inspirar confiança. Significa criar um ambiente seguro. Agir com bom senso. Significa fazer com que todos trabalhem melhor. O melhor líder não é aquele que impõe respeito, é aquele que naturalmente recebe respeito. E isso ocorre através do exemplo, exatamente, através do bom senso, da coerência, através do autocontrole, através da capacidade de manter a serenidade mesmo nos momentos mais difíceis. Imagine durante um sangramento, durante uma complicação ali no transoperatório. Grandes cirurgiões são admirados não apenas pelas suas mãos, são admirados pela forma como conduzem pessoas, inspiram quem está ali com eles. E isso também é etiqueta médica. Agora, vamos para a quinta área. Bom, quinta área, relacionamento com colegas médicos.
Esse é um tema pouco discutido, mas extremamente importante. Isso define muita coisa. A medicina continua sendo uma profissão baseada em confiança. Confiança paciente, médico, confiança entre colegas. Os pacientes confiam nos médicos, mas os médicos também precisam confiar uns nos outros. Isso é muito importante. É uma rede de confiança que favorece o tratamento. Grande parte das oportunidades profissionais surge através de relacionamentos, de indicações, de alguém ver como você está operando, como você se porta. São as indicações, são os convites. E a partir disso surgem parcerias, surgem sociedades, projetos científicos. Existe um leque de possibilidades aí que podem surgir. Uma outra situação são as participações em congressos, as posições de liderança. Tudo isso baseado em como você está, como você se porta no centro cirúrgico. Muitas dessas oportunidades nascem da reputação construída ao longo dos anos. E reputação não é aquilo que você fala sobre si mesmo, ok? Reputação é aquilo que as pessoas falam quando você não está presente, por incrível que pareça. Exatamente. E por isso a forma como tratamos colegas importa e importa muito. A forma como discordamos importa. A forma como debatemos importa. A forma como reconhecemos o mérito dos outros importa e muito. A forma como lidamos com diferenças é muito importante. Profissionais elegantes não precisam diminuir ninguém para crescer. Eles crescem porque eles agregam valor aos ambientes em que estão inseridos. E essa característica é percebida por todos, naturalmente. Agora vamos à sexta área. Sexta área se refere à comunicação em situações difíceis. Vocês já devem ter pensado nisso alguma vez. Talvez uma das habilidades mais importantes da medicina moderna seja essa. Todos os médicos enfrentam situações delicadas. Más notícias, complicações que são previsíveis, às vezes inevitáveis, frustrações, nem sempre tudo ocorre do jeito que você planejou, expectativas não atendidas, quando essas estão muito acima da realidade, conflitos, momentos emocionalmente intensos, isso ocorre com bastante frequência, e nesses momentos a técnica continua importante, mas a comunicação se torna decisiva para o desfecho de tudo. Palavras inadequadas podem destruir confiança. Palavras adequadas podem preservar relacionamentos mesmo diante de situações extremamente difíceis. E aqui existe um princípio fundamental. Os pacientes podem não aceitar determinadas circunstâncias, mas dificilmente perdoam a sensação de abandono. Quando existe presença, empatia, respeito, disponibilidade, isso se soma em relação à sua reputação, ao seu valor, à escuta genuína percebida pelo paciente. Esse conjunto de ingredientes faz com que a relação médico-paciente se fortaleça mesmo diante de adversidades. E finalmente chegamos aqui à nossa sétima área, talvez a mais importante de todas. Vocês imaginam qual é? A construção de legado, a construção do seu legado. Porque no final da carreira ninguém será lembrado apenas pelos procedimentos realizados. Ninguém será lembrado pelos artigos científicos que publicou, pela notoriedade de ter escrito livros. Ninguém será lembrado apenas pelos títulos acumulados. As pessoas serão lembradas pela forma como impactaram outras vidas. E isso ocorre pela maneira como fizeram seus pacientes se sentirem. Eles são lembrados pela maneira também como inspiraram seus alunos, pela maneira como lideraram suas equipes, pela maneira como elevaram os padrões da profissão. Quando observamos os grandes nomes da medicina mundial, nós percebemos algo interessante. Eles não eram admirados apenas pela inteligência.
Eles eram admirados pelo caráter, pela postura, pela presença, pela capacidade de representar aquilo que existe de melhor na profissão médica. E é exatamente isso que a etiqueta médica busca desenvolver. Ela não é um conjunto, simplesmente um conjunto de regras. A etiqueta médica é uma filosofia de excelência, uma filosofia baseada no respeito, na elegância, na responsabilidade, na humanidade. E principalmente, devo dizer a vocês, na compreensão de que ser médico é muito mais que tratar doenças. Ser médico é exercer influência positiva sobre vidas humanas. E essa responsabilidade exige muito mais do que conhecimento técnico. Exige grandeza profissional. Vocês já pensaram nisso? Agora eu gostaria de abordar um tema que costuma surpreender muitos médicos. Talvez porque durante muito tempo acreditamos que o avanço profissional dependesse exclusivamente de competência técnica. Mas quando observamos os melhores hospitais do mundo, percebemos algo diferente. Percebemos que existe um conjunto de competências que recebe tanta atenção quanto o conhecimento científico. E isso não acontece por acaso. Porque as instituições que alcançaram os mais altos padrões de excelência compreenderam uma verdade fundamental. A medicina é exercida por seres humanos e para seres humanos. Portanto, a qualidade dos relacionamentos influencia diretamente a qualidade dos resultados. Quando analisamos os critérios utilizados pelos grandes centros médicos internacionais, encontramos palavras que aparecem repetidamente, como profissionalismo, comunicação, liderança, trabalho em equipe, segurança do paciente, empatia, respeito, responsabilidade. Observe que nenhuma das palavras está relacionada diretamente a uma técnica cirúrgica específica. Não. Nenhuma delas está relacionada a um protocolo diagnóstico. Também não. Nenhuma delas está relacionada a uma especialidade médica. Elas estão relacionadas ao comportamento profissional. Isso é muito importante, porque as instituições mais avançadas compreenderam algo que o restante do mundo começa a entender somente agora. Excelência técnica sem excelência comportamental produz resultados incompletos. E eu vou lhe dar um exemplo. Imagine um médico extremamente competente. Um médico, diria para vocês, brilhante. Um médico que vive atualizado. Um médico extremamente experiente, mas que possui dificuldades de comunicação, que cria conflitos frequentes, que não sabe trabalhar em equipe, que não inspira confiança. Você confiaria nele para liderar um grande serviço? Provavelmente não. Agora, imagine outro profissional, também tecnicamente competente, mas um profissional capaz de unir pessoas, capaz de resolver conflitos, de inspirar confiança nos demais, de liderar equipes, de representar a instituição com elegância. Qual deles tende a crescer mais rapidamente? A resposta é evidente. Porque liderança médica não é apenas conhecimento, lembrem-se disso. É influência. Influência nasce da credibilidade. Durante muitos anos, profissionais avaliavam quase exclusivamente currículos. Hoje, isso mudou. Cada vez mais instituições observam aspectos relacionados ao comportamento profissional. Não basta simplesmente saber. É necessário saber conviver. Não basta dominar a técnica. É necessário inspirar
confiança. Não basta simplesmente tratar pacientes. É necessário representar valores. Essa transformação está acontecendo em todo o mundo. E ela tende a se tornar cada vez mais importante, porque a medicina moderna está cada vez mais integrada. Hoje nós trabalhamos em equipes multidisciplinares. A maioria das especialidades tem isso. Nós interagimos com diferentes especialidades, participamos de discussões coletivas, seja presencial, seja online, nós tomamos decisões compartilhadas e quanto maior a integração, maior a importância da comunicação. Mas existe algo que é ainda mais interessante. As competências comportamentais não beneficiam apenas as instituições, elas beneficiam diretamente o próprio médico, porque elas reduzem conflitos, elas fortalecem relacionamentos. E isso faz com que oportunidades aumentem, melhoram a qualidade da prática profissional e contribuem para uma carreira mais sólida e mais sustentável. Agora eu quero compartilhar uma reflexão pessoal. Ao longo dos anos eu tive a oportunidade de observar inúmeros profissionais, alguns extraordinariamente talentosos, outros igualmente brilhantes. E eu percebi um padrão. Os profissionais que alcançam os níveis mais elevados de reconhecimento raramente são apenas os mais inteligentes. Eles costumam reunir 3 características. Uma delas é a competência, outra, a consistência e o comportamento. Guardem essas 3 palavras. A competência faz com que você seja capaz. A consistência faz com que você seja confiável. E o comportamento faz com que as pessoas desejem trabalhar com você. E quando essas 3 qualidades se unem, a carreira ganha uma força impressionante. Infelizmente, muitos médicos recebem treinamento apenas para desenvolver a primeira delas. Poucos recebem orientação para desenvolver as outras 2. E isso cria uma lacuna realmente imensa. Uma lacuna frequentemente que separa profissionais medianamente reconhecidos de profissionais extraordinariamente reconhecidos. Agora eu gostaria de falar sobre algo extremamente delicado, algo que poucos profissionais gostam de admitir. Todos nós possuímos os nossos pontos cegos. Todos nós. Eu reflito sobre isso todos os dias. Sem exceção. Se você se observar, você vai perceber isso. E eu percebo. Todos os grandes líderes também possuem seus pontos cegos. Pontos cegos são comportamentos que influenciam negativamente a nossa imagem sem que percebamos. Talvez seja uma interrupção frequentemente, por exemplo, interrupção durante uma consulta, ou talvez seja uma expressão facial inadequada durante uma comunicação de um diagnóstico, algo desse tipo, a impaciência diante do paciente, talvez o excesso de informalidade, talvez a dificuldade de ouvir opiniões diferentes, talvez um tom de voz excessivamente rígido, ou talvez uma postura corporal fechada, hábitos aparentemente pequenos. O problema dos pontos cegos é que normalmente eles são invisíveis para quem os possui, mas são extremamente visíveis para quem convive conosco. E justamente por isso o desenvolvimento profissional exige um autoconhecimento. A verdadeira excelência começa quando o médico desenvolve a capacidade de se observar a si mesmo, de refletir sobre seus comportamentos, de identificar oportunidades de melhoria. Por isso a importância da humildade, de buscar crescimento contínuo. Não se trata de perfeição, ninguém é perfeito, óbvio, somos seres humanos, mas trata-se de evolução. Todos podemos evoluir. Todos podemos nos tornar comunicadores melhores. Todos podemos fazer o nosso melhor. Podemos ser líderes melhores, profissionais melhores, seres humanos melhores. E a etiqueta médica oferece exatamente esse caminho. Ela transforma comportamentos inconscientes em comportamentos conscientes. Transforma hábitos automatizados em escolhas intencionais. Transforma conhecimento em influência. Transforma presença em confiança. Transforma confiança
em reputação e transforma reputação em oportunidades. Agora eu gostaria que você refletisse sobre algumas perguntas. São perguntas simples, mas muito importantes, extremamente poderosas. Quando seus pacientes saem da consulta, como eles descrevem você? Quando seus pacientes mencionam o seu nome, quais características surgem primeiro? Quando a sua equipe fala sobre a sua liderança, o que é que ela destaca? Quando surge uma oportunidade importante, seu nome aparece naturalmente entre os candidatos? Quando alguém precisa indicar um médico de confiança, você é lembrado? Essas perguntas podem ser até meio desconfortáveis, mas elas revelam algo fundamental. A forma como somos percebidos influencia profundamente os resultados que alcançamos. Mas aqui existe uma boa notícia. Percepção pode ser aprimorada. Confiança pode ser construída. Presença pode ser desenvolvida. Elegância pode ser aprendida. Liderança pode ser treinada. A comunicação pode ser aperfeiçoada. Nada disso depende exclusivamente de talento natural. Depende principalmente da sua consciência, do seu aprendizado, da sua vontade de aprender, da prática. E eu diria para você, da sua intenção. Talvez esta seja a maior mensagem dessa aula. Você passou anos aprendendo a cuidar dos seus pacientes, mas quem ensinou você a construir a melhor versão profissional de si mesmo? Quem ensinou você a desenvolver presença? Quem ensinou você a liderar? Quem ensinou você a comunicar confiança? A ter competência e influência? Para a maioria dos médicos, a resposta é simples. Ninguém. Nas faculdades, não se ensina isso. Exatamente por isso que esse conhecimento se tornou tão valioso, porque ele preenche uma lacuna que a formação tradicional ainda não conseguiu preencher. Uma lacuna que impacta diretamente o consultório, o hospital, a equipe, os pacientes e a própria carreira. E na próxima aula, vamos entrar em terreno ainda mais prático. Vamos falar sobre os comportamentos que distinguem médicos comuns de médicos verdadeiramente memoráveis. Vamos analisar os primeiros segundos da interação com o paciente, os erros mais frequentes que destroem a confiança. Avaliaremos as atitudes que fortalecem a autoridade, a linguagem corporal, a comunicação verbal e uma coisa muito importante que é a presença profissional. Os detalhes aparentemente pequenos que produzem impactos extraordinários, porque o sucesso profissional raramente depende de um único grande momento. Ele costuma ser construído através de centenas de pequenos comportamentos repetidos todos os dias. E é justamente sobre esses comportamentos que falaremos a seguir. Então, nos vemos na próxima aula.